ele gosta muito de você. Você fez bem em mandar esse rapaz ir para a Punta del Este, esse tal de Álvaro. Pelo amor de Deus. Bom, primeiro, Moisés, o áudio. Volta a mostrar para o Romário da forma como eu abri hoje ao vivo aqui de Brasília a hora do Cajuru. Com aplausos. Aplausos pela decisão presente da Câmara Municipal de Vereadores, meu amigo, que eu tanto respeito e admiro, Romário Policarpo, por essa decisão sua, que eu disse ao Nivaldo, comparadamente aqui ao Senado, é como você obstruir pauta, ou seja, a oposição, inclusive, do Lula, quer fazer isso agora. Não votar nada enquanto o presidente do Senado não tomar providências em relação às últimas decisões do Supremo Tribunal Federal. E você, na Câmara Municipal de Goiânia, tomou essa decisão de obstruir a pauta, ou seja, de não votar nada. Isso prejudica demais o prefeito Rogério Cruz, com quem eu estive ontem à noite aqui pessoalmente, entregando a ele aquilo que ele não acreditava, 100 milhões de reais que eu consegui do governo Lula para o abastecimento de água, além de Goiânia, via Saniago, também Trindade, Aparecida e Goianira. Então, primeiro, parabéns por essa sua decisão, e a pergunta que todo torcedor do Goiás, do Vila Nova, do Atlético, todo torcedor quer ouvir, são milhões de torcedores neste momento, o que você acha que vai acontecer? Porque o Rogério continua falando para mim, Romário, presidente, que ele precisa achar um detalhe jurídico para não cobrar o crime, que para mim é crime, né? Cobrar os quase 70 milhões de que o crime que ele cometeu, rasgando a Constituição, porque os times sem fins lucrativos, eles têm esse perdão tributário, ou seja, essa imunidade tributária. O que você acha, irmão, que vai acontecer agora, Romário? Abraço, Deus, saúde para você e para tua família. Abraço, Cajuru, prazer falar com você sempre. Parabéns aí por tudo que você tem feito aí pelo nosso estado e pelo país. Sobre esse assunto, na verdade, a parte jurídica ela já existe, chama-se Constituição Federal, instituída em 1988. A parte jurídica que respalda os clubes de futebol para que isso seja feito é a Constituição. Eu já, inclusive, junto aqui à Procuradoria nossa da Câmara, nós já redigimos o texto que precisa ser feito, que ainda dá mais segurança ainda às decisões que a Prefeitura vai tomar sobre esse assunto. Foi um compromisso, eu tenho a convicção de que o que está sendo feito é correto, que os clubes, no meu ponto de vista, estão sendo lesados. O que está acontecendo aqui em Goiânia, na verdade, já aconteceu em outros lugares, e em todos os outros lugares, quando recorreram à justiça, os clubes ganharam. Então não há necessidade de que isso chegue à justiça. Eu tenho convicção de que isso será resolvido de forma harmônica e que os clubes não serão lesados dessa forma. No momento que os clubes precisam de tanta ajuda, você fazer isso com eles é no mínimo querer destruir o futebol. É verdade. No ping-pong, Nivaldo, a sua pergunta, querido. Ô Romário, primeiramente, um abraço para você, meu querido. Você é uma pessoa que nós gostamos muito, uma pessoa acessível, um cara que tem um cargo tão importante aqui na nossa cidade e é uma pessoa sempre acessível. Eu vou perguntar mais ou menos o que eu perguntei para o Kowalski Ribeiro, procurador aí da Câmara, sobre esse negócio de ter chegado aí com essa lacuna na Câmara. O seu entendimento, presidente Romário, é que isso foi premeditado ou foi uma vacilada da turma lá do prefeito que acabou mandando esse material aí para a Câmara sem a previsão desse refis ou desse perdão para os clubes? Não é exatamente perdão, né? É anular esta multa, essa cobrança, porque ela é indevida do ponto de vista da Constituição Federal. Você acha que aconteceu o que lá na prefeitura? Bom, eu assim como o primeiro, Nivaldo, prazer falar com você, sabe, da nossa amizade, do carinho esse que inclusive lhe faz de chamar de um apelido que eu sei que você gosta muito. Qual? No final da entrevista eu falo Araci. Sei que você adora esse apelido, né? Você adora esse apelido. Araci de Almeida, vê se pode, rapaz.
É uma mistura, Cajuru, de Araci com Nelson Ned. É um espetáculo a beleza desse rapaz. Ótimo, A amizade me ótimo. permite Ganhei dizer o essa dia. mistura Ganhei dele. o dia. Mas brincadeiras à parte, eu acho que eu sou muito como você, viu, Cajuru, para responder essa pergunta aí do Nivaldo. Eu sempre acredito no ser humano e muitas vezes me lasco por causa disso. Então eu Claro. quero acreditar que, na verdade, houve apenas um equívoco aí, que aquilo que foi acordado será cumprido, será enviado. Equívocos acontecem, o que mostra, na verdade, se o compromisso vai ser feito é saber reconhecer o erro e voltar atrás para corrigir. Eu não quero cometer injustiça aqui não. O prefeito Rogério Cruz, ele determinou que esse problema fosse resolvido. Eu ouvi da boca dele, eu não ouvi da boca de mais ninguém que esse problema era para ser solucionado e determinou a sua equipe que fizesse, inclusive disse que era para me ouvir nesse assunto para que isso fosse feito. Então eu quero acreditar que isso foi apenas um equívoco e que esse problema será corrigido e que os clubes não serão penalizados dessa arbitrariedade aí que ocorreu. Eu tenho a mesma opinião, Nivaldo, do Romário Policarpo, até porque ontem, conversando aqui em Brasília com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, observamos, tanto ele como eu, que isso acontece. Quando ele falou assim, Cajuru, se você quiser ser prefeito de Goiânia, você será. Você ganha de todo mundo. Eu falei, não, eu não quero ser prefeito. Eu falei, por quê? Porque prefeito executivo, o que acontece? Um sujeito rouba lá numa secretaria, o povo vai dizer que você, Cajuru, é o ladrão e o cara que roubou. Então isso acontece demais. Tanto que eu dei um exemplo agora mesmo aqui com o procurador, Romário, que você faria o mesmo. O que é? O prefeito Rogério Cruz demorou para descobrir que o dinheiro que eu mandei para ele, aqui como senador, para inaugurar o primeiro Instituto de Doenças Raras no Brasil, que já começou a trabalhar, graças a Deus, atendendo pessoas, crianças inclusive, com doenças raras, na parceria com o Hospital Lúcio Rebelo, ele demitiu o cara, porque eu contei para ele. Eu liguei para ele anteontem e falei, o nome do cara é esse, até falo no ar aqui, não estou nem aí não, dane-se, o nome do cara é João Flávio. O cara ligou para Cristiane Toledo, que é a minha coordenadora do Instituto de Doenças Raras, e falou para ela o seguinte, olha, dos 800 mil que você está falando do senador Cajuru, nós só temos 300 mil reais para te pagar aqui. Os outros 500 não chegaram. O dinheiro está lá há mais de um ano. O Rogério sabe, está lá no cofre da prefeitura. Quando eu liguei para o Rogério e contei isso para ele demitiu o cara na hora. E virou e falou assim, depois de amanhã, dia 6, Cajuru, eu estou pagando, estou colocando no caixa para inaugurar o Instituto de Doenças Raras. Então isso é o que o Romário falou. Isso acontece, equívoco, e acontece também gente bandido, ou seja, canalha, cara que rouba em prefeitura, em governo, é o que mais tem. Na Câmara, o Romário faria a mesma coisa. De repente um cara vai lá, comete um erro de corrupção, tem que ser demitido. Só que o problema é o que eu falei para o Rogério. Na opinião pública, Rogério, quem fica mal é você, porque ninguém sabe quem é João Flávio. Ninguém sabe quem é Pedro, quem é Silva, que roubou um dinheiro, que cometeu no corpo técnico, que ele falou, da prefeitura, esse crime de cobrar o ISS de quase 70 milhões do Vila Nova, do Goiás e do Atlético, rasgando a Constituição Federal. Então, um cara desse tem que ser demitido, claro, na hora. Mas você não pode culpar o prefeito, porque realmente, de repente, ele não sabe, Valdir. Aí a gente não pode achar que o prefeito tem consciência de tudo. É muita gente numa prefeitura, numa Câmara, num governo. Imagina um governo federal, imagina a situação de um Lula, né, o tanto de gente que ele tem que tomar conta. Então é isso que eu fiquei feliz agora, por encerrar a hora do Cajuru, com a sua última colocação ao nosso querido Romário Policarpo, que eu tenho que ir para o Congresso, tem votação agora lá no Congresso, nem almoçar, vou almoçar hoje, não tem tempo de almoçar. E o que eu fiquei feliz de ouvir é isso. O Rogério me garantiu isso ontem, que o assunto vai ser resolvido, e o Romário Policarpo, não só como apaixonado e dirigente do Vila Nova, especialmente como presidente da Câmara Municipal de Vereadores, ele acabou de falar, Nivaldo, que o caso vai ser resolvido e que os nossos 3 times principais de Goiás, Vila Nova, Goiás e Atlético, não serão penalizados, Nivaldo. Perfeito. Então a gente espera que isso realmente possa acontecer, mas Romário, como última pergunta aqui de minha parte, até para a gente liberar
você e o Cajuru também tem os seus afazeres aí no Senado, existe uma situação de impasse nesse momento, né? Não se vota nada na Câmara enquanto isso não for resolvido. Mas e se a Prefeitura, vamos colocar uma hipótese aqui que seja a pior e a mais radical. Se a Prefeitura botar o pé na porta e falar que não vai mandar, o encaminhamento seria para a Justiça? Você acha que os clubes deveriam acionar a Justiça já para resolver essa pendência? O que você vislumbraria caso acontecesse algo dessa natureza? Bom, Nivaldo, eu vou te responder a pergunta até de uma forma diferente. Eu não consigo nem vislumbrar essa situação, porque não faz sentido algum isso acontecer, porque o desejo do prefeito Rogério Cruz é de resolver o problema. Nós estamos falando do mesmo prefeito que isentou o IPTU dos clubes de futebol. IPTU esse que era cobrado aí há muitos anos e que era cobrado também de forma indevida. Então eu não vejo por que o prefeito querer insistir numa situação dessa. Aliás, ele querer insistir não, até porque ele nem sabia da situação, né? Ele também foi pego de surpresa, como o Cajuru falou. Nós temos uma prefeitura aí com 50 mil servidores. É impossível você vigiar e saber de fato o que acontece em cada canto da prefeitura. Mas eu não vejo o Rogério levando isso à frente, pelo contrário, eu vejo ele como querendo resolver o problema. Então não será necessária a judicialização desses processos, porque o prefeito da cidade, que é aquele que determina, que tem a última palavra, é um dos maiores entusiastas também em resolver esse problema. É claro que a gente está aqui ao redor aqui, dando grito, porque a gente vive mais o mundo da bola, a gente está mais próximo do que acontece no futebol, então a gente fica ali meio que alertando dia após dia dos problemas. Então eu acho que não vai chegar nesse ponto de judicialização, eu vejo no Rogério a vontade de resolver esse problema. E Nivaldo, eu estou indo lá para o Congresso, já estou sendo chamado lá para votar, para encerrar a hora do Cajuru aqui, só para responder de uma forma, não mais dura, mas um pouco assim, direta para o nosso ouvinte, nosso único patrão na hora do Cajuru, que assim que encerrar, agora entrará a minha mensagem da FAC Unicamp, uma das 3 maiores faculdades do Brasil, a maior disparada de Goiás e a única merecedora de nota 10 por 10 anos seguidos do Ministério da Educação e Cultura. Só para dizer uma coisa para você, nesse jantar que eu participei ontem sobre a reforma tributária, foi a última reunião nossa para analisar cada emenda que chegou até nós e ainda até o final de novembro aprovarmos aqui no Senado Federal a importante reforma tributária para o Brasil. Estava lá o ministro Flávio Dino, que é meu amigo pessoal, ministro da Justiça. E eu comentei esse assunto com ele, porque ele é apaixonado por futebol. Sabe o que ele falou para mim, Nivaldo? O Romário já sabe que o Romário é do meio. Sabe o que ele falou para mim, Nivaldo? O quê? Ele falou o seguinte, que esse caso do prefeito Rogério Cruz, se ele não resolver, isso é caso de impeachment. O cara rasgou a Constituição. Porque é aquilo que o Romário falou. Tem 50 mil pessoas lá. Um cara comete um erro desse, um crime desse, mas quem leva a culpa é o prefeito. Não é o cara. O cara vai continuar solto, livre, na casa dele e tal. E quem vai ser impeachmentado?